Bem, estamos então na hora marcada. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É com enorme prazer que vos acolhemos neste que já é o terceiro webinar de 2025, promovido pela Unidade de Negócio da Climate Change da ABSER, inteiramente dedicados à temática da sustentabilidade. Este ciclo de encontros pretende apoiar as organizações no reforço das suas práticas de gestão sustentável e alinhadas com os desafios atuais. É por isso que hoje nos vamos centrar num tema particularmente relevante para o universo das pequenas e médias empresas, o reporte de sustentabilidade. Vivemos num tempo em que a transparência já não é exclusiva das grandes corporações, sendo uma exigência crescente para todas as empresas que queiram manter-se competitivas e relevantes. Embora muitas PME não estejam diretamente abrangidas pela Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa, a CSRD, começam a sentir de forma cada vez mais evidente a necessidade de demonstrar o seu compromisso com práticas sustentáveis. Esta pressão surge, obviamente, de múltiplas direções, dos clientes, das cadeias de fornecimento e dos financiadores, que valorizam empresas responsáveis, coerentes e alinhadas com os princípios da sustentabilidade. É então neste contexto que surge a norma VSME, um modelo voluntário, simplificado e proporcional, pensado para ajudar as PME a estruturarem o seu reporte de sustentabilidade de forma acessível, estratégica e credível, sem, obviamente, sobrecarregar um bem precioso que são os seus recursos. Neste webinar, vamos explorar o enquadramento da proposta Omnibus, compreender a lógica e a utilidade prática da norma VSME e partilhar como a ABSER pode ser um parceiro fundamental neste processo, apoiando a sua implementação com rigor e com confiança. Comigo estarão, ou estará neste caso, a Mariana Montelato, Climate Changer Project Manager da ABSER, que se irá debruçar sobre soluções inovadoras para um futuro sustentável e realizar o enquadramento da proposta Omnibus. Muito obrigado, Mariana, e bem-vinda. Essa Ana, vou só presença. apresentar então a Maria, também aproveito desde já, junto com a Mariana, e para vos dar a conhecer mais detalhe da norma VSME, teremos a Maria Segurado, auditora e consultora da ABSER e especialista nesta matéria, a quem desde já deixo um especial agradecimento por ter aceito este nosso convite. Muito obrigado, Maria. Uhum. Muito obrigada, Espere- Ivo. Esperemos que este Sim. seja um momento esclarecedor, inspirador e útil para reforçar o posicionamento nas vossas organizações. No decorrer desta sessão, podem colocar as vossas questões e dúvidas no QIA, que iremos ter o prazer de as responder posteriormente após o encerramento da mesma. Então, muito obrigado por estarem connosco. Vamos agora sim dar o início à ação e passo então a palavra à Mariana. Obrigada, agora sim. Muito bom dia a todos. Pronto, invertemos aqui um pouquinho as situações. Não vamos tomar muito tempo daqui do webinar, que nós temos aqui muitas coisas importantes a falar. E vamos aqui apresentar rapidamente o que seriam as soluções que a Upset tem a oferecer nesse âmbito da sustentabilidade. Então, aqui dando início, voltado exclusivamente aqui para a consultoria, nós temos a possibilidade de fazer o desenvolvimento do relatório de sustentabilidade. Estamos aptos para realizá-lo na norma VSME, seja nas normas GRI, ou também nas normas das diretivas SRD, desculpe, mas sabemos que com todas essa proposta ônibus, as normas europeias vão passar por um período de revisão nos próximos tempos. Então, nesse momento, estamos a surgir muitas solicitações dentro da norma VSME e também sempre sugerimos, sempre que possível, claro, a utilização dessa norma para o desenvolvimento dos relatórios. Para além disso, queria aqui passar rapidamente o que seria o nosso projeto da consultoria. O projeto, no todo, ele envolve cerca de 3 grandes fases, que seria o diagnóstico, o desenvolvimento e a monitorização. Entretanto, os nossos projetos sempre são personalizáveis, é de acordo com a vossa necessidade, então não teria necessariamente que ter sempre essas três fases, tanto que novamente essas propostas da proposta da Ônibus, estamos a ter muita procura para um diagnóstico, ou seja, com esse tempo que as empresas ganharam com a proposta Ônibus, as empresas estão a se preparar
para o que vem, no futuro, o que não era possível antes. Então, nós temos essa possibilidade de realizar um diagnóstico da sustentabilidade, como nós dizemos, que no fundo é uma avaliação ESG, que vai dizer ali qual é a maturidade dentro da sustentabilidade que a vossa organização tem, e que visa já avaliar as práticas ESG que vocês provavelmente já fazem e às vezes não tem essa ação que está dentro do âmbito ESG, e com isso criar um plano para a sustentabilidade, identificando oportunidades de melhoria e também definir uma estratégia de sustentabilidade para os próximos tempos. Lembrando que isso sempre é personalizável, então temos aqui inúmeras possibilidades dentro desse tema. Para além da consultoria, nós temos o processo de garantia de fiabilidade, que no fundo é uma verificação por terceira parte. A APSER é licenciada pela AMIL, o que nos dá garantia para validar os vossos relatórios de sustentabilidade. Quem era abrangido pela diretiva CSRD, como nós falamos no último webinar sobre isso, era também obrigada a fazer essa verificação, esse processo de garantia de fiabilidade. Aqui na VSME ou nas normas voluntárias, esse relatório pode ser verificado, ou seja, também é voluntário. Nós sempre falamos que a verificação, esse processo de garantia, ele dá um valor para esse relatório, porque assegura a credibilidade, a transparência dos dados e também gera confiança para os investidores e clientes, porque no fundo uma empresa de terceira parte garante que aqueles dados são de fato fiáveis. Então também temos essa possibilidade aqui na APSER. E como vocês sabem, a APSER tem inúmeras formações, e aqui, dentro desse tema, nós trouxemos duas datas onde irá decorrer a norma VSME, uma formação focada na norma. Aqui nós temos aqui 1 hora de webinar, mas a formação completa são 2 dias, sendo 16 horas de formação. Então, aqui temos essas duas possibilidades de data que decorrerão nos próximos meses. Para além disso, trouxemos dentro do tema sustentabilidade essas opções de formação que estão abertas, e para além dessas que estão aqui, vocês podem acessar nosso site. Se vocês colocarem no navegador APSER, formação, formações, já vai aparecer ali provavelmente o nosso link, onde vai ter a agenda completa de formação, não só na sustentabilidade, mas em inúmeras outras áreas ao longo de todo o ano. Agora, adentrando ao nosso tema, nós achamos que fazia sentido fazer um rápido enquadramento na proposta ônibus. Como muitos de vocês provavelmente sabem, a proposta ônibus ela veio para simplificar a estrutura do relatório de sustentabilidade. E, para além disso, também limitar um pouco a passagem das obrigações do relato para as empresas mais pequenas. Portanto, as empresas grandes que estavam, né, ou, na verdade, estão abrangidas pela diretiva CSRD e são obrigadas a realizar esse trabalho, necessitam da informação da cadeia de valor. E como vocês muito sabem, isso foi um efeito cascata, e as PMEs, né, principalmente, sentiram-se ali um pouco aflitas para saber como dar resposta a esses dados de sustentabilidade. Portanto, a proposta ônibus, diferente da diretiva CSRD, ela faz com que as empresas que possuem mais de 1.000 trabalhadores e um volume de negócios maior que 50 milhões ou um total de balanço maior que 25 milhões sejam abrangidas pela diretiva CSRD, ou seja, com isso, reduziu até cerca de 80% o âmbito da diretiva CSRD. E, portanto, nesse momento, 20% das empresas estão abrangidas dentro do âmbito inicial da CSRD. Então, esse número reduziu muito com a proposta ônibus. Para além disso, a proposta também, ela mexeu ali um pouco com o âmbito de aplicação, que foi chamado de Stop the Clock. Nesse momento, nós estamos na fase 2, então a linha em amarelo seria o âmbito inicial da CSRD, onde as empresas que estavam abrangidas até então eram obrigadas a publicar o primeiro relatório de sustentabilidade agora em 2026, com o exercício de 2025. Com a proposta ônibus, essa aplicação passou para 2028, portanto, com o exercício de 2027. Portanto, deu um tempo para as empresas se prepararem e acalmou, acho que deu um fôlego para todos, não só as empresas que estavam abrangidas, mas também as empresas que não estavam, pois
deu uma segurada e uma possibilidade de conseguirem dar uma resposta melhor dentro da sustentabilidade. Essas propostas já foram aprovadas, portanto, agora todos estamos em um período onde não é para realmente stop the clock, acho que é um momento de preparo. E agora a questão fica, mas e as empresas que não estão abrangidas? Porque são 80%, né? Foi cerca de 80% a redução do âmbito na diretiva CSRD. As empresas não abrangidas, a própria proposta ônibus sugere que sigam no relato de sustentabilidade na mesma, se preparem e façam isso de forma voluntária. E para isso, utilizem a norma VSME. A norma VSME ela foi publicada em dezembro de 2024, focada para as PMEs. É uma norma muito menos complexa e muito mais flexível do que as normas europeias. Então, para as PMEs principalmente, é uma forma de iniciar esse relato. Ela contém todos os indicadores que a Maria aqui vai apresentar para vocês, os principais indicadores dentro dos três pilares, ambiente, social e de governança. Então, dessa forma, eu agradeço a vocês e passo a palavra para Maria Segurado, nossa auditora, consultora, formadora, que vai aqui explicar para vocês um pouquinho da norma. Obrigada a todos e voltamos a falar no final. Obrigada, Maria. Passo a palavra para você. Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer à APSER o convite para participar neste webinar e dar aqui sequência a estas questões que a Mariana já levantou, não é? Da proposta Stop the Clock, da proposta Omnibus. Neste momento temos já aprovada a questão da alteração de prazos. Os restantes pontos que a Mariana falou mantêm-se ainda como proposta e a verdade é que a Comissão Europeia está a receber assim um turbilhão de pedidos de alterações de legislação e esta está em andamento. Diria que é um tempo conturbado para todos, sobretudo para as empresas que não sabem exatamente o que é que vai acontecer daqui a um ano ou dois, não é? Portanto, estamos todos a aguardar para tentar perceber o que é que podemos fazer e qual é que será o caminho. A verdade também é que esta norma VSME surge numa altura muito importante, porque pode ajudar neste período em que não sabemos o que fazer, pode nos ajudar como uma excelente ferramenta de relato de sustentabilidade. Então vamos avançar aqui um pouco na norma. A norma está disponível para download gratuito online no site da EFRAG. A EFRAG é a entidade que está a desenvolver, que desenvolveu as normas europeias de relato de sustentabilidade associadas à diretiva CSRD e desenvolveu então esta norma VSME para as PME não cotadas, ou seja, para as PMEs que acabavam por não estar abrangidas na diretiva CSRD. E pode ser então descarregada gratuitamente no site da EFRAG. Eu gostava de vos alertar que a norma existe apenas em inglês, portanto, o que será apresentado hoje neste webinar é uma tradução livre dos textos para português. Em termos de objetivo da norma, a ideia é então apoiar as micro, pequenas e médias empresas a disponibilizarem informações para as grandes empresas que lhes têm solicitado informações sobre sustentabilidade. Ou seja, a questão que a Mariana já falou, aquele efeito cascata, não é? E já todos sentimos um pouco estes pedidos por parte dos grandes clientes, e a ideia aqui da norma é efetivamente ajudar na resposta a estes pedidos. Ajudar também nos pedidos de informações de bancos e investidores. Pretende também melhorar a gestão das questões de sustentabilidade, visando então o crescimento competitivo e reforçar a resiliência das empresas a curto, médio e longo prazo. E por último, o objetivo da norma é também contribuir então para uma economia mais sustentável e inclusiva. Em termos de índice da norma, vamos fazer aqui uma visita guiada pelo mesmo. Ela começa com o objetivo e o âmbito de aplicação, explica-nos depois de que forma é que a norma está estruturada e vemos já aqui nestes sublinhados amarelos e azuis que a norma é composta por dois módulos. Tem então o módulo base e o módulo abrangente. E eu chamava também muito a atenção aqui para a questão das orientações. Os requisitos da norma, eu acho, diria que de uma forma quase transversal, são muito perceptíveis e eles são claros.
mas é sempre bom olharmos também para as orientações, para complementarmos e para sabermos exatamente como é que podemos responder a cada requisito. E as orientações desta norma estão extremamente bem fundamentadas e acho que efetivamente ajudam as PME a perceberem os requisitos e como podem relatar cada ponto. Depois, a norma tem então 3 apêndices. O primeiro sobre termos definidos, o segundo sobre as listas de questões de sustentabilidade possíveis e o último que faz então uma conciliação com outros regulamentos da União Europeia. Vamos avançar aqui mais um bocadinho dentro da norma e em termos de aplicação, a norma é voluntária, não tem autoridade legal, ao contrário do que acontece com as normas europeias de relato de sustentabilidade para as grandes empresas. Portanto, é importante termos em conta que trata-se de uma norma voluntária. É aplicável às PMEs que não estão cotadas em mercados europeus e são então aquelas empresas que não estão abrangidas pela diretiva CSRD. Ou seja, atualmente, uh, as empresas abrangidas ainda não foi alterado, temos a proposta Omnibus, aquilo ainda não foi alterado. A diretiva tem uma aplicação e as empresas que ficam de fora desta diretiva é que são então o alvo da VSME. E vai abranger as mesmas questões de sustentabilidade que as normas europeias de relato de sustentabilidade para as grandes empresas. Ou seja, isto ajuda bastante as PMEs que estão a ser estão a receber solicitações dos seus grandes clientes em termos de informação de sustentabilidade, porque a partir dos grandes clientes estarão abrangidos então pela diretiva CSRD, existe informação que lhes está a ser solicitada e as questões de sustentabilidade da norma VSME estão alinhadas então com as normas europeias da CSRD. Estão alinhadas em termos de questões, mas os requisitos que são solicitados nestas normas foram adaptados e são proporcionais às características das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, não é solicitado o mesmo volume de informação e há aqui uma adaptação para as PME. Em termos de estrutura, já falámos então que a norma tem 2 módulos, o módulo base, que inclui as divulgações B1, B2 e depois em termos de indicadores ou de métricas do B3 ao B7. E diz-nos a norma que este módulo é então a abordagem-alvo para microempresas. Uma microempresa poderá utilizar o módulo base e que acaba por ser um requisito mínimo para as outras empresas, pequenas e médias. O módulo abrangente vai estabelecer então pontos de dados para além destas divulgações do módulo base, que são suscetíveis de ser solicitados por bancos, investidores, empresas clientes, e são então requisitos para além do módulo base. E este para além já tem aqui implícito que a aplicação do módulo base é uma condição prévia para a aplicação do módulo abrangente. O que é que a norma nos está aqui a dizer? Está a dizer que nós podemos escolher a relatar só o módulo base e relatamos o módulo base. E se optarmos por relatar o módulo abrangente, vamos ter que relatar o módulo base mais o módulo abrangente. Portanto, temos que relatar todos os requisitos. Eu gostava só de fazer aqui uma salvaguarda. Em termos da norma em inglês, o módulo base eles chamam Basic e o abrangente chamam Comprehensive. E é por isso que temos então os requisitos B e depois vamos ver que temos os requisitos C, que é de Comprehensive. A norma diz-nos ainda que uma vez que escolhemos um módulo para relatar, devemos cumpri-lo na totalidade. Portanto, devemos dar resposta a todos os requisitos. No entanto, nós estamos habituados, em termos de relatórios de sustentabilidade, a falar da avaliação de materialidade e agora, com as normas europeias, a avaliação da dupla materialidade. E com esta avaliação de materialidade ou dupla materialidade, nós vamos selecionar os temas materiais que vamos relatar, ou seja, o que é mais relevante para a empresa para nós relatarmos. A norma VSME não nos pede uma avaliação da materialidade e baseia-se no princípio se aplicável. E o que é que isto quer dizer? Que cada item de divulgação deve ser fornecido apenas quando for aplicável à empresa. Se não é aplicável,
não é necessário relatar. Ou seja, a própria norma diz-nos que quando uma das divulgações é omitida, assume-se que não é aplicável. Portanto, não há necessidade de justificação. Um dos exemplos que nós vamos ver mais à frente, por exemplo, temos que relatar os resíduos perigosos. Ora, se eu não produzo resíduos perigosos, eu não tenho nada a relatar, não me é aplicável. Portanto, não relato aquele ponto do requisito. E é este, então, o princípio se aplicável da norma VSME. Vamos entrar agora um bocadinho mais dentro da norma e vamos começar pelo módulo base. Ora, o módulo base começa com informação geral, depois temos a divulgação B1, que é sobre a base para a preparação, a divulgação B2, que é sobre práticas políticas e iniciativas futuras, e a norma depois apresenta-nos métricas ambientais, métricas sociais e métricas de governação. E por último, temos as tais orientações do módulo base que eu já vos chamei a atenção e que vale muito a pena serem consultadas como complemento dos requisitos. E então vamos ver assim de uma forma muito sucinta, muito resumida, o que é que, em termos de métricas, o módulo base nos pede. Ora, em termos de métricas ambientais, vai-nos pedir o consumo total de energia em megawatt-hora e pede-nos que, se for possível, apresentarmos uma repartição entre eletricidade e combustíveis. E depois pede-nos ainda, neste ponto B3, as emissões brutas de gases com efeito de estufa de âmbito 1 e âmbito 2 em toneladas de CO2 equivalente. Ora, o que é que a norma nos está aqui a pedir? A nossa pegada de carbono de âmbito 1 e âmbito 2. E em termos do ponto B3, são, de uma forma muito resumida, estes os indicadores que são solicitados. No ponto B4, a norma fala-nos em poluição do ar, da água e do solo. E diz-nos então que devemos divulgar os poluentes que emitimos para a atmosfera, para a água e para o solo nas nossas próprias operações. E isto se formos obrigados por lei ou outra regulamentação, ou se já comunicarmos voluntariamente este tipo de poluentes. E temos aqui um caso, que é, se não tivermos abrangidos por lei ou regulamentação a comunicar isto, ou se não comunicarmos voluntariamente, este ponto não se aplica, não é aplicável, portanto, não precisamos de comunicar. E depois nas orientações a norma também nos explica que legislação é que nos obriga a fazer estas comunicações, que tipo de poluentes é que existe para a atmosfera, para a água e para o solo. Portanto, nas orientações há aqui uma grande explicação deste ponto B4. Relativamente ao B5, sobre biodiversidade, a norma pede-nos então para divulgarmos o número e a área em hectare dos sítios que somos proprietários, que arrendamos ou que gerimos numa zona sensível em termos de biodiversidade ou na sua proximidade. Ora, o que é que isto quer dizer? Primeiro passo, percebermos que sítios é que somos proprietários, arrendamos ou gerimos, fazermos este levantamento. Depois percebermos se estão inseridos numa zona sensível ou na sua proximidade. Se sim, vamos relatar. Se não, não precisamos de relatar. No ponto B6, a norma fala-nos da água e pede-nos a captação total de água. E aqui, a captação total de água tem um significado um bocadinho diferente daquele que nós estamos habituados. Nós normalmente pensamos em captação de água e pensamos em furos, por exemplo. Em português é mais comum nós associarmos a isto. Esta norma considera que a captação é a quantidade de água que é captada para dentro dos limites da organização ou da instalação. E depois explica-nos também nas orientações que esta quantidade de água captada pode vir de um furo, por exemplo, captação de água subterrânea, pode vir da captação de outro meio hídrico e também a água que nos é fornecida pela rede. Portanto, contabilizamos aqui o que nós costumamos chamar de consumo de água da rede também. E pede-nos para apresentarmos de forma separada a quantidade de água que é captada em locais situados em zonas de elevada pressão hídrica.
Portanto, bem sei que recentemente o mapa de Portugal sofreu algumas alterações em termos de stress hídrico, não é? Com as chuvas que temos sofrido. No entanto, temos ainda zonas de elevado stress hídrico. Portanto, o que nos interessa é perceber nos mapas, e a própria norma nas orientações também nos dá vários links para nós irmos perceber se estamos num local em stress hídrico ou não. Portanto, é percebermos se estamos localizados numa zona com elevado stress hídrico e, se sim, vamos apresentar então separadamente esta informação. Continuando ainda, nas métricas ambientais, o ponto B7, sobre utilização de recursos, economia circular e gestão de resíduos, a norma começa por nos pedir para declarar se aplicamos os princípios da economia circular e, se sim, de que forma é que os aplicamos. E nas orientações deste ponto, a norma diz-nos exatamente quais são os princípios de economia circular, para nós percebermos se os aplicamos ou não. Depois, pede-nos para divulgarmos a produção anual total de resíduos e discriminarmos por não perigosos e perigosos, o total anual de resíduos que são desviados para reciclagem ou reutilização e, caso a empresa opere num setor que utiliza fluxos de materiais significativos, pede-nos então para divulgarmos o fluxo de massa anual dos materiais relevantes utilizados. Em termos de métricas ambientais, para o módulo base, são estas, de uma forma muito resumida, que a VSME nos pede para divulgarmos no nosso relatório. Vamos entrar agora nas métricas sociais. E começamos pelas características gerais da nossa mão de obra, e a norma pede-nos para divulgarmos o número de trabalhadores de acordo com os seguintes parâmetros: o tipo de contrato de trabalho, se é temporário ou permanente, o género e o país do contrato de trabalho, se a empresa operar em mais de um país. Tudo isto é-nos pedido pela norma em número de efetivos ou em equivalentes a tempo inteiro. A norma diz-nos ainda que, se empregarmos 50 ou mais trabalhadores, devemos divulgar a taxa de rotatividade dos trabalhadores durante o período de referência, ou seja, durante o período que estamos a relatar. Passando para o B9, sobre saúde e segurança da mão de obra, a norma solicita-nos a divulgação do número e da taxa de acidentes de trabalho passíveis de registro e ainda o número de mortes resultantes de lesões e doenças relacionadas com o trabalho. Passando para o ponto B10, que nos fala da remuneração, negociação coletiva e formação da nossa mão de obra. O que é que a norma nos pede? Diz-nos então se os trabalhadores recebem, devemos divulgar se os nossos trabalhadores recebem uma remuneração igual ou superior ao salário mínimo nacional. Devemos apresentar a diferença percentual na remuneração entre os trabalhadores do género feminino e do género masculino. E aqui há uma parte da norma que nos diz que podemos omitir esta informação quando tivermos um número de efetivos inferior a 150 trabalhadores. E este limite, 150 trabalhadores, vai ser alterado para 100 trabalhadores a partir de 7 de junho de 2031. A norma pede-nos ainda para apresentarmos a percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva e para divulgarmos o número médio de horas de formação anual por trabalhador, discriminado por género. E relativamente às métricas sociais, são estas, de uma forma resumida, que a norma nos pede para divulgarmos no nosso relatório. Vamos avançar então para as métricas de governação, que em bom rigor é apenas um requisito, o B11, que nos fala de condenações e coimas por corrupção e suborno. E a norma pede-nos então que, caso tenhamos condenações e coimas durante o período de relato, devemos divulgar o número de condenações e o montante total das coimas aplicadas
por violação da legislação anticorrupção e anti-suborno. Portanto, número de condenações e o montante total das coimas, caso elas existam, relativamente à legislação anticorrupção e anti-suborno. De uma forma muito resumida, em termos de métricas, é isto que o módulo base nos solicita. Vamos avançar agora para o módulo abrangente. E como é que ele está estruturado? Temos então a informação geral, depois entramos na divulgação C1 sobre estratégia, na divulgação C2 sobre práticas políticas e iniciativas futuras, e também o módulo abrangente apresenta-nos então métricas ambientais, métricas sociais e métricas de conduta empresarial. E por último, temos sempre as orientações do módulo abrangente. O que é que eu gostava de vos relembrar? Este módulo, caso optemos por comunicar o módulo abrangente, é sempre a comunicação do módulo base mais o módulo abrangente. Portanto, é um acréscimo ao módulo base. Vamos entrar, então, aqui no requisito C1, sobre estratégia, o modelo de negócio e sustentabilidade. A norma pede-nos, então, para divulgarmos os elementos fundamentais do nosso modelo e estratégia, incluindo a descrição dos grupos significativos de produtos e ou serviços que disponibilizamos, a descrição dos mercados significativos em que operamos, uma descrição das principais relações comerciais, portanto, explicarmos um pouco a nossa cadeia de valor em termos de fornecedores, clientes, canais de distribuição e consumidores. E, se a estratégia tiver elementos-chave relacionados com questões de sustentabilidade ou que as afetem, devemos fazer uma breve descrição destes elementos-chave. Relativamente à divulgação C2, a norma pede-nos para, se tivermos adotado práticas políticas ou iniciativas futuras específicas para a transição para uma economia mais sustentável, devemos descrevê-las de uma forma sucinta. Ora, a norma no módulo base, no ponto B2, pergunta-nos se temos ou não práticas políticas ou iniciativas futuras. E é uma resposta sim, não. Se declararmos o módulo abrangente, vamos então descrever estas práticas, políticas ou iniciativas futuras relacionadas com a transição para uma economia mais sustentável. Entrando agora nas métricas ambientais do módulo abrangente, o primeiro ponto são considerações a termos em conta quando comunicamos a divulgação B3. Ora, a divulgação B3 é sobre energia e emissões de gases com efeito de estufa. E aqui o módulo abrangente traz-nos umas considerações adicionais. E diz-nos que, dependendo das atividades desenvolvidas pela empresa, pode ser adequado quantificarmos as emissões de gases com efeito de estufa de âmbito 3, para termos então informação relevante sobre os impactos da cadeia de valor da empresa nas alterações climáticas. Portanto, pode ser adequado. A norma permite a divulgação de âmbito 3 para termos um panorama geral da cadeia de valor e do contributo para as alterações climáticas. E diz-nos ainda que, se optarmos pela comunicação de âmbito 3, devemos então apresentá-la juntamente com o âmbito 1 e o âmbito 2. Ok? Relativamente à divulgação C3, sobre metas de redução de gases com efeito de estufa e transição climática, a norma diz-nos que, se estabelecemos metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa, devemos divulgar o ano da meta e o valor do ano da meta, o ano de referência e o valor do ano de referência, as unidades utilizadas para as metas, a percentagem de âmbito 1, âmbito 2 e, caso divulgue, de âmbito 3, a que a meta diz respeito, portanto, percentagens por âmbitos divulgados, e uma lista das principais ações que pretende implementar para atingir estas metas. Tudo isto se estabelecemos metas de redução para as emissões de gases com efeito de estufa. E a norma
Diz-nos ainda que se a empresa opera em setores com elevado impacto climático, e eu gostava de vos explicar que a própria norma nas orientações nos diz quem são esses setores com elevado impacto climático, estão, portanto, no anexo 1 deste regulamento. Se operar num destes setores e tiver adotado um plano de transição para a atenuação das alterações climáticas, pode fornecer informações sobre o mesmo, incluindo uma explicação da forma como está a contribuir para reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, se tem um plano, pode fornecer informações sobre o mesmo. Agora, caso opere nestes setores de elevado impacto climático e não tenha um plano de transição para a atenuação das alterações climáticas, deve indicar se, e em caso afirmativo, quando irá adotar esse plano de transição. Portanto, eu não tenho um plano, quando é que o penso adotar? Continuamos nas métricas ambientais e temos então a divulgação C4 sobre riscos climáticos. E a norma diz: caso a empresa tenha identificado perigos relacionados com o clima e eventos de transição relacionados com o clima que criem riscos graves relacionados com o clima para a empresa, deve descrever sucintamente estes perigos e os eventos de transição, deve divulgar a forma como avaliou a exposição e a sensibilidade dos seus ativos, atividades e cadeia de valor a esses perigos e eventos de transição, deve divulgar os horizontes temporais de quaisquer riscos e fenómenos de transição relacionados com o clima que tenha identificado e deve divulgar se tomou medidas de adaptação às alterações climáticas para quaisquer riscos e fenómenos de transição relacionados com o clima. Ora, nós terminamos aqui as divulgações das métricas ambientais do módulo abrangente e, como podem ver, o acréscimo face ao módulo base está muito virado para as alterações climáticas. Vamos entrar então agora nas métricas sociais. E a divulgação C5 traz-nos então características gerais adicionais da nossa mão de obra. E o que é que a norma nos pede para divulgar? Diz-nos que se temos 50 ou mais trabalhadores, podemos divulgar a relação entre homens e mulheres ao nível dos quadros superiores para o período de referência. Mais uma vez, se temos 50 ou mais trabalhadores, podemos divulgar o número de trabalhadores independentes sem pessoal que trabalham exclusivamente para a empresa e de trabalhadores temporários disponibilizados por empresas que exercem principalmente atividades de emprego, portanto, as empresas de trabalho temporário. Se tivermos 50 ou mais trabalhadores. Relativamente à divulgação C6 sobre políticas e processos de direitos humanos. O que é que a norma nos pede aqui? Pede para darmos respostas às seguintes perguntas e as respostas são sim ou não. E então quais são as perguntas? A empresa tem um código de conduta ou uma política de direitos humanos para a sua própria mão de obra? Sim ou não? E em caso afirmativo, se tem, essa política abrange trabalho infantil, o trabalho forçado, o tráfico de seres humanos, discriminação, prevenção de acidentes ou outros tópicos, e se incluir outros tópicos, especificar quais são. E pede-nos ainda para respondermos se dispomos de um mecanismo de tratamento de queixas para os nossos próprios trabalhadores. Em termos da divulgação C6, é isto que a norma nos solicita. Vamos olhar então para a divulgação C7 sobre incidentes graves de direitos humanos. E o que é que a norma nos solicita nesta divulgação? Mais uma vez, resposta às perguntas em formato sim ou não. E pergunta-nos a norma se temos incidentes confirmados na nossa própria mão de obra relacionados com trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de seres humanos, discriminação ou outros. E se forem outros, especificar quais são. E, em caso afirmativo, a empresa pode descrever as medidas que estão a ser tomadas para resolver os incidentes descritos. A norma na divulgação C7
pede-nos ainda para respondermos à questão se temos conhecimento de quaisquer incidentes confirmados que envolvam trabalhadores da cadeia de valor, comunidades afetadas, consumidores e utilizadores finais. E em caso afirmativo, devemos especificar. Em termos de métricas sociais, de uma forma resumida, são estas as que o módulo abrangente nos solicita. Vamos olhar agora para as métricas de governação. E no C8, a norma fala-nos sobre receitas de determinados setores e exclusão dos índices de referência da União Europeia. E a norma diz-nos que, se desenvolvermos atividades num ou mais dos seguintes setores, devemos divulgar as receitas relacionadas com esses setores. E quais são eles? O setor das armas controversas, do cultivo e produção de tabaco, o setor dos combustíveis fósseis e o setor da produção de produtos químicos. Portanto, se trabalhamos com estes setores, devemos divulgar as receitas que obtemos para cada um destes setores. E devemos ainda divulgar se estamos excluídos de quaisquer índices de referência da União Europeia que estejam alinhados com o Acordo de Paris. Relativamente à divulgação C9, a norma pede-nos para divulgarmos, se tivermos um órgão de governação, divulgarmos então a relação de diversidade de género correspondente do nosso órgão de governação. Em termos de divulgações, terminamos aqui. Foi uma versão muito resumida daquilo que a norma nos pede. Eu aconselho sempre, leiam a norma, leiam as divulgações, olhem para as orientações que eu acho que estão muito bem construídas e desenvolvidas e efetivamente trazem-nos aqui uma grande ajuda. O que é que eu gostava ainda de falar um bocadinho convosco? Sobre os desafios e as oportunidades que nos traz então a norma VSME. Nós sabemos que, para quem está familiarizado com as normas europeias, que isto é uma grande simplificação do relato de sustentabilidade, ainda assim traz alguns desafios às PMEs, nomeadamente a adaptação dos processos de reporte, que pode ser necessária internamente dentro das organizações. A conformidade pode envolver investimentos adicionais, portanto, custos adicionais que não estavam previstos. Sabemos que muitas PMEs têm os recursos limitados e que, por isso mesmo, terão necessidade ou de desenvolver as capacidades internas ou, eventualmente, de procurar o suporte externo especializado. E tudo isto sabemos que são desafios. Mas gostava de vos falar agora, então, das oportunidades. Em termos de oportunidades, claramente a implementação deste relato pode melhorar a nossa resiliência empresarial, uma vez que nos ajuda a gerir os riscos, pode levar-nos a uma melhor eficiência operacional, levando então à poupança de custos e à eficiência dos recursos. A verdade é que, ao publicarmos relatórios de uma forma transparente, estamos a responder às necessidades de informação dos nossos clientes. E isto ajuda-nos a permanecer nas suas cadeias de fornecimento. Já vemos hoje em dia também que o acesso ao financiamento está muito condicionado também pelas informações de sustentabilidade que são disponibilizadas. Temos então uma melhoria da reputação da empresa, que aumenta então a confiança junto das partes interessadas e pode levar então ao acesso a mercados e a compras verdes, melhorando então a nossa competitividade. Relativamente aos benefícios da norma VSME, ela vai nos proporcionar uma integração dos temas ESG de forma clara, proporcional e simplificada para as PME. Acreditamos que os potenciais custos de implementação vão muito provavelmente ser compensados
ao longo do tempo e cabe a cada PME avaliar o seu próprio equilíbrio custo-benefício, ponderando as oportunidades de crescimento sustentável e a criação de valor comercial a longo prazo relativamente aos desafios imediatos que encontramos na conformidade com a norma. Em termos da norma VSME, era esta a informação que nós tínhamos para vos trazer hoje e eu, se calhar, abri agora o espaço para as questões. Eu vou parar a partilha. Não? Já parei a partilha. E nós temos, acho que umas 5 perguntas no chat. Muito bem. Para iniciar, nós temos a primeira questão sobre o B4, o indicador B4, sobre a poluição. Se esse relato também tem que incluir a cadeia de valor. Aqui no exemplo, ele Eu, diz se que calhar, é uma esta empresa de vou malha. pedir para respondermos mais tarde, porque eu tenho que ir ao requisito da norma para assegurar. Eu tenho quase a certeza que não inclui, mas eu preferia responder esta mais tarde com calma, com o texto da norma, se puder ser. Agora, a próxima, que eu acho que é importante, que na nossa opinião, se devemos seguir pela VSME ou continuar a seguir pela GRI. Pronto. A minha Pronto. opinião é. Pronto, diga a sua. Pronto, então vamos pensar aqui todos juntos. Se a organização já tem um relatório de sustentabilidade de acordo com a GRI, e se já tem os mecanismos todos para relatar de acordo com a GRI, eu diria que não faz sentido mudar de norma a esta altura. Até porque também há um grande alinhamento das GRI com as normas europeias, não é? Hum, e muito provavelmente, se já têm o relatório GRI, já sentem uma elevada preparação até para as normas europeias quando elas forem aplicáveis ou se já são aplicáveis. Ah, Portanto, isto aqui é a minha opinião. De uma forma muito honesta, como a pergunta é continuar a seguir pelos GRI, eu acredito que já tenham um relatório de sustentabilidade de acordo com as normas GRI. Se sim, eu diria que faz sentido manterem as normas GRI. Uma empresa que não tem relatório de sustentabilidade e que ainda está na dúvida se vai ou não estar abrangida pelas normas europeias de relato de sustentabilidade, porque nós ainda não sabemos o que é que vai resultar da proposta Omnibus, em termos de critérios para ser aplicável ou não. Portanto, não tem relatório de sustentabilidade, não sabe se vai ser abrangida ou não, aí a sugestão é avancem para a norma VCME. É uma norma mais simples, abre-vos o caminho. Se não ficarem abrangidos pela diretiva, não tem problema, têm o caminho já feito e conseguem dar a resposta às vossas partes interessadas em termos de solicitações de informação de sustentabilidade. Portanto, nesse caso, eu diria VSME. Mas é uma opinião minha. A minha também é essa. Pronto, então somos duas. Pronto. Acho que É, depois cabe a cada organização analisar e decidir. a próxima questão, acho que vai muito nisso que você apresentou sobre os desafios e as oportunidades. Aqui é uma empresa pequena, com cerca de 21 trabalhadores, a questionar se seria viável ou não um investimento em um relatório de sustentabilidade nesse momento, de forma a se preparar para uma possível solicitação de fornecedores e clientes. Pronto, eu acho que aqui, mais uma vez, internamente é que deve ser feita esta análise e tomada a decisão. Agora, estamos a falar de uma empresa pequena com 21 trabalhadores. Eu diria que têm todo o interesse em avançar para um relatório de acordo com a VSME. Podem começar com o módulo base, no ano seguinte incluem o base e o abrangente, por exemplo, porque a verdade é que o que nós estamos a sentir no mercado e nas empresas que visitamos, uh, é que as solicitações estão a chegar. Portanto, os pedidos de informação estão a chegar. E eu acho que mais vale avançarmos e irmos fazendo o trabalho com calma e prepararmos-nos do que
começarmos a ser reativos. E eu tenho sentido muitas empresas a dizer, eu neste momento sou absolutamente reativo aos meus pedidos dos meus grandes clientes. E eu não tive tempo para me organizar internamente, para definir uma estratégia e para escolher o meu caminho. Pedem-me isto, eu envio isto. Pedem-me aquilo, eu envio aquilo. E obviamente que enviar isto e enviar aquilo é muito trabalhoso, porque temos que calcular uma série de informação, compilar várias informações de várias áreas diferentes. Portanto, se ainda não estão a ter pedidos, muito provavelmente eles vão chegar. E mais vale irem preparando o terreno com calma. Mas, obviamente, é sempre uma decisão interna. Sim. Essa questão, no caso da indústria perigosa, aqui está a dizer, no caso de divulgar receitas, divulgar processos, Tu passaste aqui significa. Eu alguma... passei uma que falava sobre formação, e depois a gente pode falar no final. Ok, pronto, está bem, está bem. Quando temos, no caso, isso significa expor segredos empresariais de fabrico e comerciais? Não, não. Então, a pergunta é: quando temos de divulgar receitas, no caso de indústria perigosa, isso significa expor segredos empresariais de fabrico e comerciais? Não. A norma tem um ponto que nos permite não divulgar quando há questões de segredos comerciais e empresariais. E nesse caso, se vocês quiserem aplicar esta situação, no relato mencionam isso. Ok? Boa. E aqui, pulando algumas também, há uma questão sobre a previsão da aprovação do restante do pacote. Daí a bola de Pronto. cristal. Essa é a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Aquela que nós queremos todos saber a resposta. Eh, não, não há. Nós sabemos, aliás, a EFRAG, que é quem está a desenvolver as normas europeias, tem, tem divulgado muita informação e eles no site deles têm muita informação. E, nomeadamente, agora, recentemente, divulgaram, o plano para a revisão das normas europeias. Porque isto tem sido uma pressão enorme. E eu não sei se todos estão familiarizados com as normas europeias, mas eu acho que elas têm mais ou menos 282 páginas altamente técnicas, mas altamente técnicas. E havia uma pressão enorme para a EFRAG fazer a revisão das normas, por exemplo, que é um dos pontos da proposta Omnibus, e a EFRAG teve mesmo que literalmente bater o pé e dizer não, isto não se revê de um dia para o outro. E eu acho que estão agora a fazer a pedir um estudo de partes interessadas, para envolver as partes interessadas para perceber como é que se podem simplificar as normas europeias e acho que é o resultado do estudo que pretendem entregar à Comissão Europeia em outubro deste ano. Portanto, isto é aqui ainda uma fase muito inicial em termos da revisão das normas europeias. Relativamente a pergunta era relativamente ao âmbito de aplicação, também não sabemos quando é que vamos ter uma resposta de qual será a alteração. Em bom rigor, nós estávamos nos 250 trabalhadores, agora, e outros requisitos, não é? Mas em termos de número de trabalhadores, eram os 250, e depois há de passar para os 1.000, ou seja, a proposta é os 1.000. Eu acho que muita água vai correr por baixo desta ponte, vão existir muitas negociações e ninguém sabe se fica nos 1.000, se fica nos 750, se fica nos 500, não sabemos. E de facto é que estamos todos no mesmo barco, estamos todos à espera e há um desconforto enorme por parte das empresas relativamente a isto, porque não sabem. Sim, boa. Aqui temos uma questão sobre o índice, uma estrutura de índice das normas europeias e se o mesmo ocorre para a VSME. Pronto. As Não, normas europeias passarão por aquela revisão, portanto, não sei se vale muito a pena seguir por elas nesse momento, não, Maria. porque este índice é aquela estrutura, eu acho que estou a perceber que é a estrutura que diz informações gerais, informações ambientais, informações sociais, é aquela estrutura Sim. que as normas europeias nos pedem. A VSME não nos fala em qualquer tipo de estrutura. O que eu vos posso dizer também é que ontem a EFRAG lançou
um template de ficheiro de Excel que nós podemos preencher para fazer o nosso relatório e depois há um link no site da EFRAG que fazemos o upload do Excel e aquilo fica assim tudo cozinhado num formato XBRL, que é aquele formato eletrónico que é solicitado, e a estrutura basicamente é sequencial. Pelo menos neste exemplo que a Frag lançou ontem, a estrutura é sequencial, é por requisito, ponto a ponto. Isso é uma informação nova que haviam perguntado no chat sobre um relatório tipo. Se existe um relatório tipo para VSME, e eu tinha dito, olha, não existe, existe a estrutura e os indicadores. Então agora a IFRAG pelo menos lançou esse Excel. Isto foi ontem, ao final da Uhum. tarde, e até eu de facto aconselho-vos a irem ao site da EFRAG, a procurarem, a navegarem, porque eles divulgaram então um fecheiro Excel que nós preenchemos com a informação e que podemos submeter no link e dá-nos aquele formato eletrónico dos relatórios. Mas divulgaram também um ficheiro Excel preenchido, ou seja, ficamos com um exemplo do que pode ser dar resposta a cada requisito da norma. Portanto, eles chamam sample, é um exemplo de um relatório. Boa. Nós temos aqui ainda algumas questões. Entretanto, podemos respondê-las depois. Acho que, né, podemos pensar um pouquinho sobre elas Temos e responder muitas. também aquela que nós vimos no começo. E aqui temos uma questão sobre a formação, que diz sobre a grande dificuldade nos gases de efeito estufa e questiona se a PSE tem alguma formação que responda essa questão de forma abrangente. E sim, nós temos, além das formações que apresentamos aqui no webinar, nós temos a possibilidade de fazer uma formação à medida. Então, já tem acontecido de empresas nos procurarem para uma formação específica sobre o cálculo, então já temos essa formação. Então, se tiverem alguma questão sobre esse tipo de formação, estamos aqui à disposição. Então, eu agradeço a todos pela presença. Foi um webinar, muito obrigada, Maria. Foi muito esclarecedor todos os indicadores, pronto. E a sua participação, muito obrigada. E ficamos aqui, ficamos à disposição, caso queiram nos contactar. Estamos à disposição para o que for necessário. Tanto eu, a Maria, que tem o e-mail dela, caso tenha alguma questão, estamos à disposição. Muito obrigada e até o próximo webinar. Temos aí alguns pela frente. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.